Boa noite, meu nome é Maicon e esse é o vídeo da apresentação do canal que está sendo aberto, Consciência Liberta. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Maicon Dutra e eu estou muito feliz e muito confiante por estar participando desse projeto, desse canal, que ele seja para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões. Eu vou dividir esse vídeo, ele é um vídeo informal. Vocês estão vendo que eu estou na minha casa, o telefone está sendo gravado, o vídeo está sendo gravado por um telefone normal, sem microfone, porque o objetivo do canal eu vou apresentar o objetivo dele no decorrer do vídeo. Então vocês vão perceber que é um vídeo amador, eu não tenho experiência com gravação, com parte de edições, porque o objetivo não é esse. Não é ser mais um vídeo que, como vou dizer, com uma boa apresentação, com uma organização mais tecnológica. Até porque nesse momento eu não disponho desse conhecimento. Com o tempo, eu pretendo comprar o pedestalzinho, comprar um microfone, mas é importante começar. Eu ia reiniciar, mas eu decidi continuar, porque como eu falei, vocês vão entender a intenção desse canal. Então eu não vou me importar com a forma que é realizado. Eu fui interrompido porque meu enteado chegou, e aí eu não tô no estúdio, tô na minha casa. Vocês estão vendo que eu tô com roupa do dia a dia, tô barbudo, tô cabeludo, mas não me importa, porque vocês vão entender o motivo de eu estar abrindo esse canal. Claro que a gente tem que cuidar da aparência. Eu vou cuidar disso aí, que estou parecendo um náufrago, como minha família fala. Tá, eu vou dividir esse vídeo em etapas. Primeiro eu vou falar da onde surgiu essa ideia, o porquê, qual que é o objetivo, o que eu estou querendo com esse canal. Depois eu vou falar o que vai ser trabalhado nele, o que nós vamos estudar, refletir, né, e a forma que vai ser trabalhado. Tá? Primeiro eu vou começar então explicando da onde surgiu essa ideia. Na verdade, essa ideia ela surgiu faz uns 5 anos. Então faz 5 anos que eu penso em abrir. Não é uma coisa que surgiu de agora, não é algo que eu inventei da minha cabeça. Eu penso que é algo que não é para mim. Não é só eu que estou envolvido nesse canal. Fisicamente, sim, mas espiritualmente, a gente sabe que nada acontece sem a permissão do nosso Pai, sem a permissão de Deus. Então, se essa ideia surgiu faz 5 anos e ela persistiu, eu acredito que é um projeto que vem sendo trabalhado, vem sido que eu venho refletindo, venho recebido intuições, inspirações, e nós vamos trabalhar assuntos diversos. Vamos trabalhar sobre espiritualidade, vamos trabalhar sobre os conflitos familiares, sobre religiões, sobre as formas que as religiões se entrelaçam com nomes diferentes, mas muitas vezes com os mesmos objetivos. Então, mas isso eu vou explicar quando eu for falar o que nós vamos fazer e a forma que nós vamos trabalhar. Como eu disse, esse projeto, esse canal que está sendo aberto não é meu, é para nós. Eu não sou um perito, eu não sou um profissional, eu tenho muito que aprender. Então, as primeiras palavras que saem da minha boca, né, o ouvido mais próximo é o meu. Então não adianta eu só falar. Eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, colocar em prática. Então o canal é para nós dialogarmos, encontrarmos, trocarmos ideias e juntos crescermos, evoluir, aprender e nos tornar pessoas melhores, que esse é o objetivo do canal, é para o nosso crescimento.
Faz tempo que eu venho pensado em abrir esse canal. Só que, por que eu demorei tanto tempo? Porque eu queria ter a certeza que quando eu fosse abrir esse canal, eu ia estar pronto. Porque a minha ideia, eu não quero fama, eu não quero reconhecimento, eu não quero chamar atenção. E Deus sabe das minhas intenções. Eu queria ter certeza das minhas intenções. Eu não queria abrir, fazer, estar à frente de um trabalho, iniciar, mas eu me questionava, por que eu estou querendo fazer isso? Será que por vaidade? Será que para me aparecer, para chamar atenção? No meu inconsciente, será que não é isso? Será que eu não estou querendo um reconhecimento? E aí eu me questionava. Então, e hoje eu tenho a plena certeza que eu não quero isso. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é participar desse grande movimento que está acontecendo no nosso mundo, que muitos estão percebendo. Os evangélicos chamam do Apocalipse, né, que está na Bíblia. Os espíritas falam, não só os espíritas, mas outras religiões, que é a grande transição planetária. Enfim, o nosso mundo está mudando. E isso todo mundo está percebendo. E é um movimento que está acontecendo em todos os lugares. Nas religiões, na política, nas famílias, né, a sociedade inteira, o mundo inteiro está em movimento. E essa é a minha intenção. É trazer um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu estudei, para nossas reflexões. Eu não sou o dono da verdade. Muito do que eu vou trazer é aquilo que eu acredito. Mas não é a verdade absoluta. A minha ideia não é converter ninguém. Não é convencer as pessoas a pensarem como eu penso. Muito do que eu vou trazer tem base no espiritismo. Porque é a religião no qual eu nasci, fui criado. Então, muito da base que eu vou trazer, ela vem do espiritismo. Mas esse canal não é um canal espírita. Não é um canal vinculado com a federação e nenhuma casa espírita. As bases, muito vai ser do espiritismo. Mas se eu tivesse nascido no esoterismo, ou fosse um iniciado Rosa Cruz, eu ia trazer a base do esoterismo, ou da Umbanda, ou da Rosa Cruz. Então não importa a forma que é trazido, e nem a nomenclatura. Importa é o conteúdo, a essência e o porquê. Para que nós estamos trazendo esse conhecimento? O que nós vamos fazer com ele? Então, o objetivo do canal é trazer reflexões, estudos, mas de uma forma ampla, puxado para o universalismo. Vocês vão perceber que o meu sotaque, e eu vou usar algumas palavras, com o tempo eu acredito que eu vou melhorar a minha oratória, mas eu penso que eu me questionava também. Esse era um dos pensamentos que fez com que eu demorasse a abrir o canal. Será que eu estou preparado? Será que eu vou saber falar? Eu não vou travar? Porque eu sou muito tímido. Pode não parecer, ou alguns já perceberam porque me conhecem, mas eu estou nervoso. Eu estou sozinho na minha casa, de frente para o celular, e eu estou nervoso, né? Mas eu acredito que é normal. Com o tempo, nós vamos trabalhar isso juntos e vamos melhorar. Tá, voltando então para o assunto. Vai ser voltado para o universalismo. Nós vamos trazer diversos conteúdos em que as religiões se entrelaçam. Elas trazem o mesmo conhecimento por ângulos diferentes, nomenclaturas diferentes, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. O objetivo é o mesmo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Então, vai ser dessa forma. Eu não estou preocupado com o julgamento que muitos, infelizmente, fazem. Se eu estivesse abrindo um canal de fofoca ou de esporte ou qualquer outra coisa, é tranquilo. Mas quando é um canal que envolve estudo, principalmente se envolve religião, infelizmente, muitos se levantam para criticar,
para criticar, para apontar os erros, para falar que tá se aparecendo, quer ser o salvador, quer doutrinar as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitos defeitos a ser trabalhados. E eu não tenho a verdade absoluta. Vocês vão perceber que eu sempre vou usar essas palavras. O que é verdade para mim pode não ser para vocês que estão me assistindo. O que eu concordo, o que eu acredito, e eu vou trazer o porquê eu acredito. O porquê aquilo ressoa com a minha consciência, o porquê que faz sentido para mim. Muitas coisas podem fazer sentido para uns e não fazer para outros. Mas não tem problema. Nós não vamos trabalhar de forma absoluta. A verdade absoluta só pertence a Deus. Nenhuma religião, nenhuma, tem a verdade absoluta. Todas as religiões que pregam o amor, que têm boas intenções, elas trabalham com a espiritualidade, trabalham para Deus, né? O objetivo é esse, é aproximar a religião do latim, se eu não me engano, religare, significa religar a criatura ao Criador. Esse é o objetivo das religiões. Não é trazer uma interpretação e julgar uma religião porque pensa diferente. Às vezes, pouco importa aquilo que acredita. Se eu acredito em reencarnação ou não, se eu acredito que a vida é uma só, que eu vou, quando eu morrer, meu espírito vai adormecer, ou que eu vou para uma colônia espiritual, vou reencarnar. Pouco importa isso, tá? O que importa é o que nós fazemos no nosso dia a dia. E cada um leva a sua vida de acordo com as suas crenças, e a programação está adaptada a isso, adaptada ao que a pessoa acredita, o que ela está preparada para acreditar. Nenhuma religião é melhor do que a outra. As religiões que trazem esse conhecimento mais aprofundado sobre a espiritualidade, como o Espiritismo, como a Umbanda, a verdadeira Umbanda, Rosa Cruz, esoterismo, enfim, o hinduísmo, que trazem esses conhecimentos, elas não são melhores do que a religião católica, que a religião evangélica. Elas não são melhores. Cada religião tem o seu objetivo e vai alcançar os seus consulentes que estão preparados para aquele conhecimento, que o seu dia a dia, a sua programação está adaptado. Então não é o meu interesse não é converter ninguém ao espiritismo, como eu falei. Tá. Como nós vamos trabalhar? Isso pode mudar. Eu estou aberto a sugestões. Vamos ver o que a espiritualidade reserva para nós, o que ela vai nos trazer. Mas o objetivo inicial é nós trazermos reflexões. Podemos, como eu já falei, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre religiões, vamos falar sobre consciência, energia, conflitos familiares, sobre o respeito, sobre nossos direitos de opiniões. E vamos trabalhar de forma que ninguém vai impor. Nada vai ser imposto. Nada vai ser induzido. Cada um respeitando a opinião do outro, através de um diálogo fraterno, respeitador, através dos comentários, com trocas de experiências, trocas de informações. E assim nós vamos trabalhar. Como é o primeiro vídeo, é normal que tenha alguns cortes, algumas edições. Os vídeos eu vou tentar fazer uma gravação direta, sem cortes. É muito fácil a gente achar algum culpado, encontrar alguém para culpar, para colocar, para justificar as nossas ações.
para justificar o que acontece no nosso dia a dia. Colocar a culpa nos outros, apontar o defeito dos outros é muito fácil. O julgamento, né, o famoso julgamento, é muito fácil. Chegou o momento de nós nos interiorizarmos, olhar para nós mesmos e assumir a responsabilidade de que aquilo que acontece conosco é para o nosso crescimento. Deus, Ele nos dá oportunidades todos os dias para nós fazermos melhor, para nós progredirmos. E tudo que vem até nós é permitido por Ele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso nós vamos debater, trocar experiências. Deus não pode ser amor e ódio ao mesmo tempo. Deus é amor puro. É amor, sabedoria, justiça, bondade e perfeição. Então não existe erros no planejamento divino. Não existe falha. Tudo que acontece tem um objetivo. Tem um porquê e um para quê. Muitas vezes nós não compreendemos as ações, os planos, os desígnios do nosso Pai. Mas mesmo quando nós não compreendermos, nós temos que ter a certeza que Deus é perfeito em tudo e nada acontece sem a sua permissão. E isso é uma base forte. É uma base que tem em comum em todas as religiões. Acreditando ou não em reencarnação, é uma base forte que nós podemos construir os nossos debates e as nossas conversas em cima dessa base. Deus é amor e perfeição. Nada acontece sem a sua permissão, sem que tenha o seu consentimento, não é? Então, o que acontecer em nossas vidas tem um propósito, faz parte de um planejamento. E é por amor, não é por ódio, porque Deus não é ódio. Então, se Deus não é ódio, será que Deus vai nos punir? Será que Deus vai nos castigar? Isso é uma reflexão que nós podemos analisar por esse ângulo. Se Deus é amor, Ele não pode ser ódio ao mesmo tempo. Não pode ter uma parte de Deus que tenha ódio. Ódio por nós, por seus filhos, sua criação. Mas é um dos assuntos que nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar o conhecimento sobre o castigo divino, sobre as penitências eternas, sobre o céu, sobre o inferno, sobre as condenações, principalmente sobre as condenações eternas. Nós vamos debater. Vamos encontrar reflexões, estudos com base para nós refletirmos e trocarmos essas experiências. Eu acredito que vai ser muito importante para nós irmos formando bases sólidas, porque é muito difícil acreditar em muitas coisas ao mesmo tempo. Como eu vou acreditar em Deus, um Deus puro, um Deus de amor, ao mesmo tempo acreditar que Deus castiga, que Deus pune, que Deus condena para o fogo eterno, sem o julgamento? Eu não estou julgando as religiões que acreditam nisso. Eu estou trazendo o meu ponto de vista. Respeito quem pensa diferente, mas esse é o meu ponto de vista. Vamos entender e encontrarmos verdades que façam sentido para cada um de nós. Não é porque está no Espiritismo, não é porque o padre falou, porque o pastor falou. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então vamos encontrar as respostas que fazem sentido. Isso não é pecado. Isso é libertar a nossa consciência. Por isso consciência liberta. Para nós caminharmos com as nossas pernas. Chegou um momento em que nós temos que abandonar as nossas bengalas e caminhar. Acompanhar o movimento. Para nós não ficarmos para trás. E é decisão de cada um. É individual. E chegou o momento. Quem está preparado para remangar as mangas e participar desse grande movimento? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja.
tá nítido em todos os cantos. Não é fácil participar disso. Não é fácil desejar, porque ele envolve muitas coisas. Envolve mudança, principalmente. O desejo de mudar, de se tornar melhor, de abandonar vícios. E eu não estou falando só de vícios do cigarro, da bebida, das drogas. Nós temos muitos vícios que muitas vezes a nossa consciência, ela até sabe, mas tenta dar um jeitinho de ignorar certos vícios. A fofoca, a maledicência, o orgulho, a inveja, a arrogância, a prepotência. São vícios que a gente traz. Não é vícios do corpo, é vícios do espírito, da nossa alma, que nós estamos viciados. Então são essas nossas más inclinações, nossos defeitos, podemos dizer assim, e entre outros, que nós temos que corrigir. Porque no fundo a gente sabe que isso não é por relação a é o pecado, mas o que nós vamos trazer de bom, por exemplo, fazendo uma fofoca ou julgando. Será que a gente tem capacidade para julgar os outros? Será que esse julgamento não é uma fuga da nossa consciência? Será que eu não estou apontando os defeitos que eu tenho? É muito fácil enxergar os outros. Muito fácil olhar para o próximo e enxergar os seus defeitos. E é claro que isso não é só eu que estou falando. Tem vários canais que falam sobre reforma íntima, vários canais que falam sobre espiritualidade. Então por que, Michael, que tu está abrindo mais um canal? Porque eu acredito que quanto mais pessoas se propuserem a participar desse movimento, mais voz os espíritos vão ter. Mais oportunidades de nós melhorarmos, de trabalhar, de refletir. Porque o conhecimento que eu posso trazer para vocês e aprender com vocês também, vocês podem ter certeza. Não é só eu que estou falando. Nós somos intuídos, nós somos inspirados. Nós recebemos influências, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Então, se eu tiver uma boa intenção, se eu tiver livre do desejo de reconhecimento, de vaidade, de se aparecer, do julgamento, se eu não me colocar como um exemplo, eu não me coloco como um exemplo. Então, se eu tiver uma boa intenção, livre dessas más intenções, mesmo que disfarçada, eu tenho certeza que bons espíritos, meu mentor, meu anjo guardião, vão me auxiliar, vão me inspirar nesses momentos. Para que as palavras que saiam da minha boca possam trazer resultados positivos para todos nós. E abranger e alcançar aqueles que me conhecem, meus familiares, meus amigos, meus irmãos. E como eu falei, eu não me importo com o julgamento. Não é de hoje que eu estou sendo preparado para iniciar esse trabalho. Só que quando alguém decide abrir um canal ou participar de algum projeto, principalmente com essas intenções, e que traga muitas informações que possam bater de frente, mesmo que não seja a intenção. Eu posso estar falando. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou julgando nenhuma religião. Eu respeito aqueles que pensam diferente. Mas sempre tem aqueles que se sentem ofendidos, né? No popular, que a carapuça serve, quando for trazido algo sobre a reforma íntima, sobre o não julgamento, sobre os vícios.
porque não é fácil sair da zona de conforto e se autoanalisar, mudar o padrão de vibração, mudar os hábitos, separar um tempinho, tirar um tempinho para refletir, para uma boa leitura, para participar de algo benéfico para si, e também porque é importante nós nos cuidarmos, tanto do físico quanto do nosso mental, do espiritual. Como é que nós vamos auxiliar os outros se nós não nos auxiliarmos, se nós não estivermos preparados, equilibrados? Como é que nós vamos amar os outros se nós não nos amarmos? Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não entender a minha condição que eu estou hoje, não é a minha essência, que é a essência de todos nós, de vocês, de nós, de Jesus, dos espíritos evoluídos, ela é a mesma essência. É a centelha divina, a fagulha divina que habita em cada um de nós. E Jesus nos falou, vós sois deuses, né? Nós somos uma partícula divina. Então a nossa essência é igual, é pura, é perfeita. A nossa realidade atual, ela é como se nós tivéssemos camadas, muitas camadas, que estão impedindo da nossa verdadeira essência se manifestar. E essas camadas são os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos defeitos. Mas tirar um tempinho para olhar para esse ponto de vista, digamos assim, envolve bastante esforço, renúncia, porque não adianta eu escutar, eu ler um livro, ou olhar algum vídeo, ou eu ir na missa, ou eu ir num culto, ou ir no centro espírita e não colocar em prática, não colocar no nosso dia a dia. Isso é o mais importante, é colocar no nosso dia a dia. Então, para não ficar muito longo, eu me empolguei e acabei falando demais. Era para ser um vídeo mais curto, como é um vídeo de apresentação. Então era para mim ter falado menos, mas eu vou me corrigir nisso aí. Aos poucos vamos melhorando. Acredito que eu vá perder essa timidez, esse tremor na voz que eu estou percebendo. Vou me expressar melhor e vai ser muito bom para todos nós. Eu acredito que chegou o momento. Me sinto preparado, me sinto confiante na espiritualidade, principalmente, confiante em Deus, que chegou o momento para nós trabalharmos juntos, assumindo essa responsabilidade, porque é muito fácil gravar um vídeo e falar, ou subir num pedestal e dar uma palestra. É muito fácil. Qualquer um que estude e que leia, que faça um trabalho ou uma pesquisa, pode fazer isso. E ele não é melhor do que os outros por isso. Nem mesmo aqueles que possuem anos de conhecimento. O difícil é pôr em prática, é colocar no nosso dia a dia. E é isso que esse é o objetivo. É nós refletirmos e colocar no nosso dia a dia, trocarmos experiências,